Olá, colega dentista recém-formado, bora lá? Na semana de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo, hein? Um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer agora, nos dias 31 de março e primeiro dia 3 de abril. Vai ser uma alegria receber vocês por lá. E aí, nesse evento, eu vou ensinar para vocês os primeiros passos para a obtenção de um diagnóstico assertivo e segurança nos procedimentos, hein? Com esse nosso caso clínico de hoje, hein? Vamos colocar aqui na nossa telinha o que será que está acontecendo com esse dente que a mamãe mandou mensagem, doutora Adriana, o que é isso? O que está acontecendo com o dente dessa minha criança? E isso a gente pode observar. Às vezes é diagnosticado na idade de erupção desse dente, né? Que esse aí é um primeiro molar, em torno dos 6 anos, 6 anos e meio, né? Entre 5 anos e meio e 6 anos e meio, nascem aí os primeiros molares permanentes. Mas também pode ser observado tempos depois, se essa criança, adolescente ou jovem não faz um acompanhamento odontológico. E aí, colega dentista, o que se trata dessa mancha? Essa mancha amarronzada, amarelada, escurecida. E sabe qual que é o relato mais comum que às vezes a mamãe vai relatar ou a própria criança? Olha, desde que o dente nasceu, ele já apresenta esse formato, essa alteração. E hoje lá no nosso story a gente colocou esse caso clínico. E aí, colega dentista, qual será a alteração que está acontecendo nesse dente? Bem-vindos à nossa live de aquecimento para a semana do diagnóstico assertivo. Seja muito bem-vindo. Oi, Rayane, bem-vindo. Ei, Andressa. Ei, Gabi, seja bem-vindo. Oi, Daniel. Nessa live hoje a gente vai fazer o diagnóstico diferencial. O que é isso que está acontecendo? E descobrindo, realizando um diagnóstico assertivo, qual que é o plano de tratamento que a gente vai realizar e realizar esse tratamento com segurança. E aí no nosso story, vários colegas, né, se manifestaram e nós tivemos algumas opiniões aí. Olha só, o colega dentista falou assim: doutora Adriana, será que não se trata de uma amelogênese imperfeita? Será que não se trata de uma fratura dental e que houve uma exposição da dentina? É muito importante, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente se atentar também para o diagnóstico diferencial. Então vamos juntas aplicar aí o nosso raciocínio clínico no acolhimento desse caso clínico para a gente entender o que está acontecendo? Então o relato desse paciente, dessa criança, é que, desde quando o dente nasceu, ele já tinha essa alteração. Deixa eu só colocar aqui, gente, qual que é o tema da nossa live de hoje. Vamos embora lá para um diagnóstico assertivo aí para esse nosso caso clínico. Ei, Júlia, seja bem-vinda. Ei, Mariana, bem-vinda à nossa live. Surpresa aqui hoje, gente. A semana de aquecimento aí para nossa jornada da maratona do diagnóstico assertivo. Então, bora lá? Vamos definir o diagnóstico desse caso clínico? Então, o dentinho, a mamãe relata que o dentinho, quando nasceu, já nasceu com essa alteração. Tão logo ele foi nascendo pela gengiva, ela já observou ele escurecido. A princípio ela achou que poderia ser alguma medicação que ela fez uso, né? Mas ele já não estava mais tomando sulfato ferroso. Mas o que ela relatou e a criança confirmou no teste que a gente fez? Sensibilidade, muita sensibilidade. Então, dentro das opiniões, a colega colocou assim: poxa, será que se trata de uma amelogênese imperfeita? Porque para a gente fazer um diagnóstico, gente, a gente tem que começar também descartando outras possibilidades. Então,
vocês. Oi, Cassi, bem-vinda. Ei, Júlia. Ei, Ari, seja bem-vinda. Ei, Neuza, seja muito bem-vinda à nossa live aí. Nós estamos aí fazendo diagnóstico diferencial. Vocês acreditam que possam ser um caso de amelogênese imperfeita? Quem acha que pode ser uma amelogênese imperfeita? Acena aí pra mim, gente. E vamos lembrar das características de uma amelogênese imperfeita? A amelogênese imperfeita é um caso, né, de hipomineralização do esmalte, onde a gente percebe uma má formação do esmalte. Oi, Cassi, onde a gente percebe uma má formação do esmalte. Mas a amelogênese imperfeita, ela tem um detalhe muito especial, que, como o próprio nome diz, amelogênese imperfeita, não há formação ideal do esmalte do dente. Mas ela tem uma outra característica que eu quero que vocês guardem aí no raciocínio clínico de vocês, para vocês nunca confundirem. A amelogênese imperfeita é uma alteração no formato do esmalte, na formação, só que a amelogênese imperfeita, ela é generalizada, ou seja, ela acontece em todos os dentes. Então vocês podem observar, ó, que o dentinho do lado vizinho não apresenta essa alteração. E você vai observar na arcada, outros dentes também não apresentam. Então, nesse caso, a gente já descarta aí um caso clínico de amelogênese imperfeita. Bom, não é amelogênese imperfeita. Eu tenho aqui uma má formação do esmalte, mas ele está pontual nessa região de molar aí, tá? A Cássia está perguntando, ela falou assim, acha que sim, é no molar? Acabei de chegar. Sim, Cássia, é no molar, mas é só no molar, tá? A gente vai ver em outra foto que é nesse molar, no outro molar e mais discreto nos outros molares, mas não abrange todos os dentes, tá bom? Então, a gente descarta aí. Então, não é um caso de amelogênese imperfeita. Então, vamos colocar assim, ó, não é amelogênese. Gente, o bom aqui é que eu demoro a digitar, tá? Eu fico impressionada vendo aqui minhas colegas dentistas, as auxiliares, né, os estagiários, digitam numa velocidade e eu aqui fico catando. Ó, não é um caso de amelogênese imperfeita. Isso, imperfeita. Beleza, então essa hipótese diagnóstica, gente, nós já descartamos. E aí uma outra situação, eu vou colocar até um outro ativo aqui pra gente observar, olha, que a gente pode acontecer, da gente observar também. Olha essa situação, olha, caso clínico semelhante a esse daí, um pouquinho mais discreto do que o anterior, tá? Característica de vir nos outros dois. E a colega também dentista sugeriu, Adriana, isso aí, será que não é um caso de uma dentina exposta? Fraturou o dente, e o que está acontecendo ali, uma dentina exposta? Sim, realmente a dentina está exposta pela má formação do esmalte, tá? Mas não é o diagnóstico final, não vai ser assim uma dentina exposta. Lembrando que esse caso clínico, a criança, o papai ou o paciente relata que desde que o dente nasceu, ele já nasceu nessas condições, com esse manchamento, com essa região amarelada, essa característica esquisita e que sente sensibilidade, principalmente com coisa gelada. A criança vai tomar um sorvete ou até mesmo vai uma água gelada, a criança sente muito conforto. E aí, a hipótese campeã hoje do nosso story, então, gente, ó, então também não se trata de apenas uma dentina exposta, tá bom? E hoje, gente, então vou colocar assim, ó, então não é somente, onde sai o nosso raciocínio, hein? Ô, gente, e o que vocês acham que é, então? Não é somente uma dentina exposta, tem mais coisa, hein? Não é somente uma dentina exposta.
Não é, gente. Não é somente uma dentina exposta. Coloquei aí, olha. E aí, o que vocês acham que é esse caso clínico? E antes de eu dar a resposta final do que está acontecendo, eu queria que vocês coloquem aí o que vocês acham que é. Oi, Alexandre, tá joia? Ei, Lorena, seja bem-vinda. Oi, Gabi, eu te vi. Ei, Selma, seja bem-vinda, tá bom? Ó, a Cássia já colocou a suspeita diagnóstica dela aqui, hein? O que vocês acham? Oi, Tifone, seja bem-vinda. Oi, Júlia. Olha, a Júlia colocou uma hipótese aqui também, hein, gente? E antes que eu confirme as hipóteses aí, olha, vou colocar outra situação clínica, porque o que acontece da importância da gente fazer o diagnóstico o mais rápido possível dessa situação, dessa aparência clínica, dessa mancha amarelada, avermelhada. Porque, olha, em pouco tempo ela vai se agravando. O esmalte, ele é muito poroso. O esmalte fica muito sensível e friável. E aí, em poucos meses, se esse paciente não realizar o que precisa ser feito, olha o que acontece com a estrutura dental. Olha, em pouco tempo, o resultado que a gente consegue observar de agravamento desse caso clínico. Então, na verdade, é a nossa responsabilidade, nós dentistas, diagnosticar isso com bastante critério, tá bom? Então vamos lá, ó. A Cássia aqui, olha, já de cara falou HMI. E aqui a outra colega, a Júlia Valesca também colocou. Poderia ser HMI, hipomineralização molar incisivo, por ser molar? Sempre tenho dúvida no diagnóstico desses casos. Júlia, hoje nós vamos desvendar aí, porque hoje é isso que eu quero aqui com vocês, gente. É diagnóstico assertivo. E sim, trata-se de um HMI, hipomineralização molar esmalte. É isso mesmo, ó. É sim HMI. Esse é o diagnóstico assertivo para esse caso clínico aí. HMI significa hipomineralização molar incisivo. Então, quando a gente observa situações como essa, vou voltar lá no meu ativo anterior, porque tudo começa com uma pequena mancha. O dente nasce e logo que ele nasce, já começa a ser observado essa alteração. A data ideal de diagnóstico, o momento ideal de diagnóstico de um HMI é quando o dente acaba de nascer. É em torno lá dos 5 anos e meio, 6 anos e meio. A mamãe precisa entender o diagnóstico. Por quê? Por causa da evolução do HMI. O esmalte altamente poroso, altamente friável, pouco mineralizado, sensível e destrói com muita facilidade. O pacientinho às vezes chega até você com esse caso clínico e se a mamãe demora a te dar um retorno, quando você vai observar, vai avaliar novamente esse paciente, opa, gente, o que aconteceu? Já houve uma piora. E se a mamãe ainda não entende a gravidade, se você não consegue passar para ela que isso é grave, opa! Por quê? Porque a criança não é seletiva para comer. Ela vai comer pipoca, ela vai comer tudo que é durinho, ela põe lápis na boca, ela põe... E aquele esmalte que já está fragmentado, ele vai partir ainda mais. Então é muito importante que quando a gente acolhe uma criança
e a gente observa essa má formação no esmalte dos molares, primeira coisa, está só nesse molar ou está pegando em todos os molares? E a característica do HMI é hipomineralização molar incisivo. Como que tá o incisivo dessa criança? Já nasceu também? Se já nasceu, tá com alguma alteração? Se não nasceu, eu tenho que alertar a minha mamãe essa possibilidade. Então é muita responsabilidade nossa quando a gente acolhe, a gente não pode ter dúvidas de que é HMI. E quais são as características então? A primeira é a que a própria mamãe relatou. Olha, desde que o dente nasceu, ele já nasceu com essa alteração. Ele já nasceu com essa má formação. Opa, acende aí o seu raciocínio clínico. O dentinho já nasceu assim. E aí eu vou fazer uma avaliação, eu vou fazer um teste, eu jogo lá o ar, a criança logo sente, meu paciente logo sente, associada à sensibilidade. Por quê? Porque eu sei que no HMI o esmalte é poroso, não tem uma boa mineralização, os cristais de esmaltes não são bem ordenados e aí meu paciente tem sensibilidade. Então é muito importante que você alerte essa mamãe, olha, ainda não se tem explicado o porquê do HMI. Existem várias teorias, tá, gente? Pode ser que ele foi no período de formação, claro que foi, mas a criança teve uma febre, a mamãe teve alguma complicação no final da gestação, pode ser alguma medicação que a criança precisou usar nos primeiros anos de vida, mas ainda pode ser uma febre alta que esse bebê teve ainda recém-nascido ou nos primeiros meses de vida. Por quê? Porque nós sabemos que o primeiro molar permanente, ele inicia sua formação no finalzinho do período gestacional e no início da vida do bebê extrauterina. Então é alguma coisa que aconteceu, porque a gente também sabe que a gente começa a formação dos nossos dentes pela coroa, né? O traçado, a formação é ali. Então o que pode ter acontecido nesse período finalzinho da gestação para o início de vida extrauterina desse bebê que pode ter acontecido? Então existem várias teorias que explicam a existência do HMI, mas nada ainda, nenhum artigo científico que comprove a sua real origem. Mas o que a gente tem que se atentar? Bom, já que a gente não sabe qual que é a origem, qual que é o tratamento? Quais são as orientações? Porque eu já sei que essa criança com HMI, ela pode evoluir e olha, assunto triste para vocês. Essa criança, num dente que nasce aos 6 anos e meio, costuma aos 9 anos, e infelizmente eu já acolhi aqui na clínica, o dente já precisar de tratamento de canal pela invasão do HMI. Tá? Então, assim, essa live de hoje a gente está fazendo o aquecimento da nossa maratona do diagnóstico assertivo, é um alerta para vocês terem esse olhar. Não pode ter dúvidas no diagnóstico de um HMI. Não é difícil de diagnosticar. O que a gente mais pode confundir é se é HMI ou se é uma amelogênese, como a colega falou, mas a gente já viu a amelogênese pegaria em mais dentes. Se é realmente um HMI ou se é uma lesão cariosa, mas a lesão cariosa ela é pontual e o esmalte estaria sadio de modo geral. Mas um paciente com HMI e ainda associado a uma lesão cariosa, essa lesão cariosa cresce rompantemente ali, agride de forma intensa esse esmalte e essa dentina. E se essa criança ainda não tiver hábitos de higiene oral adequada, se ainda, para piorar, ela consome muitos açúcares,
esse HMI vai explodir, vai detonar esse dente, porque o esmalte não aguenta, tá bom? Gente, alguma dúvida em como fazer um diagnóstico de um HMI? Oi, Mara, seja bem-vinda. Oi, Tamires. Tamires, eu recebi o seu caso clínico, eu tava entrando na live, já eu te respondo, tá bom? Oi, Débora, seja bem-vinda. Oi, Marquinhos, bem-vindo. Oi, Ana. Oi, doutora Daiane, seja bem-vindo, gente. Gente, todo mundo agora observou como é tranquilo fazer? A Júlia tá falando que ficou entendido aí. Obrigada, Júlia. Ô, gente, e o HMI, a literatura mostra, né, ó, hipomineralização molar incisivo. E aí muitos colegas dentistas pensam assim, não, tá na literatura, para ser HMI tem que ter no molar e tem que ter no incisivo. Não, gente. É que a literatura mostrou, quando a gente começa a estudar, que normalmente o HMI tem essa associação, é molar incisivo. Por quê? Vamos ao nosso raciocínio clínico, né? Do nosso método DC. Por quê? Porque o período de formação do molar inferior é parecido com o incisivos. Então, não são os primeiros dentinhos que são trocados? Primeiro, às vezes, nasce o permanente, ou troca esse, ou nasce o molar permanente, ou nasce esse, e logo o molar permanente e nasce esse. Então, o HMI pode estar relacionado aos molares e aos incisivos, centrais na maioria das vezes, ou laterais, por causa do período de odontogênese. Então, dentro do nosso raciocínio clínico, gente, a gente precisa começar a associar, sabe aquelas caixinhas, sabe aquele ensinamento da histologia lá da faculdade? Sabe ali que você estudou a odontogênese? Eles vão ser importantes no nosso raciocínio clínico agora na clínica também. Então, muitas coisas como HMI, você começa a clarear aí na sua mente, porque você começa a lembrar da odontogênese, poxa, realmente, por isso que HMI é molar e incisivo, porque os dois estão na mesma fase de formação naquele período que aconteceu alguma coisa com essa criança. Alguma coisa aconteceu que fez com que gerasse a formação de um dente diferente aí, que o esmalte do dente não fosse mineralizado, não fosse formado da forma ideal, tá bom? Mas não quer dizer, não é lei, que vai ter que ter no molar e tem que ter no incisivo. Pode não ter. Vocês sabiam disso? Me conta aí. Conta aí, Tamires, combinado, tá? Oi, Patrícia, seja bem-vindo. Vocês achavam que o HMI necessariamente tinha que estar comprometendo o molar e os incisivos? Ou não? Vocês já haviam escutado que poderia ser só no molar? Me conta aí. Oi, Júlia. A Júlia tá falando que explicou, que entendeu tudo direitinho. Ó, a Gabriela tá falando, ó, que ela não sabia. Para essa condição se apresentava nos dois. Então, Gabi, tá vendo como é bom? Porque às vezes a gente vai deixar de fechar um diagnóstico porque a gente vai achar que, não tem no incisivo. É HMI. É porque na grande maioria está nos dois. E aí, sabe que pode estar... Aí, ó, a Mariana também falando que não sabia. Gente, vocês sabem que pode estar oculto no incisivo? Que há uma hipoplasia no esmalte dos incisivos, mas ela não está aparente? E se ela não está aparente, como que você vai visualizar que existe essa hipoplasia? Vocês sabem fazer o exame? E até mesmo para você mostrar para a mamãe lá atrás qual o exame que a gente faz
para mostrar para a mamãe a imperfeição do esmalte, além dela já estar vendo clinicamente, mas para ela ver qual que é a extensão que tá aquilo? Quem sabe qual o tipo de exame que a gente faz? Gente, hoje, horário de almoço, corri aqui apertando vocês hoje, né? Se eu apertar demais, gente, vocês me falam, mas é porque eu quero muito que vocês entendam. Lá no Sorria Kids, que é a clínica de odonto que a gente trabalha, a gente faz um apelo sobre a avaliação da HMI, porque a gente que acolhe as crianças que chegam, que tiveram um diagnóstico tardio de HMI, a destruição da estrutura dental é muito grande. A criança já está deixando de comer muita coisa por conta da sensibilidade. E às vezes evolui, igual eu falei para vocês, para uma restauração mais invasiva, às vezes evolui para um tratamento de canal, às vezes evolui para uma coroa total numa criança de 9, 10, 12 anos, né? Que esse dentinho que foi projetado por uma vida toda já tá todo danificado, tá bom? Muito bem, Gabi. Ó, a Gabi tá falando aqui, ó, que a Tamires falou que não sabia, a Mari também que não sabia, que poderia não mostrar. E aí a Gabi tá falando com fotopolimerizador, teste através de sensibilidade, olha só, hein? Então a Gabi sugeriu que é com fotopolimerizador e teste de sensibilidade. Gabi, perfeito, tá? Gente, é com o uso do fotopolimerizador por translucidez que a gente vai mostrar. Vou pegar uma foto aqui e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E Tamires, não é através do teste de sensibilidade, e eu vou te explicar e você vai entender direitinho. Quando o esmalte já é poroso, a criança ou o adulto, enfim, quando a gente faz o diagnóstico, ele já tem muita sensibilidade nesse dente. Ele já não consegue tomar um sorvete, ele não consegue beber já não consegue beber uma água gelada, tá bom? Então, seria ruim, muito desconfortável, tá? E é através, então, do teste com o fotopolimerizador. Vou pegar aqui, vou tentar pegar uma luz aqui. Ultimamente, eu tenho fugido das lives, tá, gente? Porque como eu tô aqui na clínica, dentro do consultório, eu consigo passar a real, que eu falei. O que eu quero ensinar pra vocês é o dia a dia. Essa é a função, esse é o objetivo do Dentista Confiante, e é isso que dentro da maratona do diagnóstico assertivo eu quero ensinar para vocês esses primeiros passos em diagnóstico assertivo e segurança no procedimento, como nesse caso de HMI, tá? Deixa eu só pegar um aqui. Vou pegar aqui. Tchau, volta, hein, gente? Fotinho na mão, olha só. Ó, Tamires falou aqui que entendeu perfeitamente. Gente, como que vai ser o teste? Vou pegar aqui, gente, uma prótese, tá? Mas é só para vocês entenderem, tá? Vocês vão avaliar e vão colocar no incisivo a luzinha por trás, assim, ó. Tá bom? E vocês vão observar. É só colocar por translucidez a luzinha. Aqui vai ficar meio, deixa eu ver uma outra região. E aí vocês vão observar se tiver hipomineralização na parte interna, ou seja, nas primeiras camadas de esmalte, pela translucidez vocês vão observar pontinhas, alterações de cor, tá bom? Então, para o próximo paciente que vocês atenderem, meio com quem não quer nada, coloca a luzinha que vocês vão conseguir ver direitinho a estrutura dental do paciente através da luz. E quando tem alguma má formação, que você for colocar a luzinha, coloca a luz por palatina e essa translucidez vai mostrar para vocês alguns pontinhos. Então, às vezes, ela até tem um HMI aqui também, mas não tá visivelmente de forma clínica, tá bom? Gente, alguma dúvida sobre HMI? Além dessa alteração do esmalte, além da sensibilidade, alguma dúvida sobre como diagnosticar? Porque ó, o nosso objetivo é fazer com que vocês tenham diagnósticos assertivos, ok,
eu preciso do ok de vocês, se vocês já entenderam, ó, agora eu sei diagnosticar aí. Teve uma colega que falou assim, olha, eu fico muito na dúvida de diagnosticar HMI. Olha, eu sempre tenho dúvida no diagnóstico desses casos. Ficou claro como que a gente faz o diagnóstico da HMI? Então a gente vai olhar a idade do paciente, logo que nasce, sensibilidade, principalmente as características aí que esse dente apresenta. Mas segundo, a gente está aqui também para a gente conversar sobre segurança no procedimento. Qual é o procedimento que a gente vai realizar no paciente que apresenta HMI? Então a Tamires falou que tá ok, Mariana falou ok, então pronto. Clareou aí a dúvida sobre o que a gente vai, como que a gente vai fazer para diagnosticar. Então vou colocar esse caso intermediário aqui. Então, ok, já fechei o diagnóstico, trata-se de um HMI e qual que é o plano de tratamento? O que vocês acham que a gente vai fazer para ajudar esse paciente que tem HMI, que pode estar numa situação como essa, ou ele pode estar numa situação como essas aqui, ou ele pode estar numa situação como essa outra aqui. Cada situação vai ter o seu tipo de tratamento e o seu tipo de restauração diferente, até mesmo pelo comprometimento da estrutura dental. Mas no nosso raciocínio clínico, o que a gente precisa entender? Qual que é o material que a gente vai utilizar para a gente acabar com essa sensibilidade desse paciente e melhorar a mineralização, a estrutura desse esmalte que está danificado. Então, como vocês podem ver na imagem, ó, o dente nasce uma hipomineralização tranquila e aos poucos ela vai evoluindo, ou a gente já pode acolher o paciente em que o dente já nasce e já tem com uma destruição alta aí, né, devido à má formação desse esmalte, tá? Então, às vezes, a gente observa que quando o dentinho nasce, ele já nasce como esse caso clínico inicial, olha. O que a gente observa? Ó, isso aí é um caso clínico que vocês podem ver, o dente nem acabou de erupcionar. O HMI pegou ele na formação, pegando esse início aí, ó, a região mesial do dente. Você pode ver que a anatomia do dente foi realizada, né? É um caso aí de um primeiro molar superior. A gente vê aí a ponte de esmalte, mas a gente vê que esse esmalte não tem mineralização, ele está poroso, está frágil. E a gente precisa proteger esse dente, tá? E a Tamira está colocando aqui, olha, restauração com ionômero. O ionômero, cimento ionômero de vidro, é o material indicado para a gente proteger e restaurar dentes com HMI. Então, o maior material, por quê? Por causa da compatibilidade biológica desse material. Porque qual que seria a nossa outra opção? Ah, Adriana, a gente poderia fazer um selante. Um selante também libera flúor. Mas você imagina a gente fazer um selante, né? Um selante resinoso nesse dente que já tem um esmalte poroso, sensível, e a gente vai fazer o condicionamento ácido nesse dente? Ah, Adriana, mas aí a gente anestesia, a criança não sente dor, ok. Mas e a porosidade desse esmalte? Esse esmalte já está todo fragilizado, ele já tem porosidade, a gente vai ainda fazer um ataque ácido nesse dente? Então, por isso que o melhor material
para HMI é cimento ionômero de vidro, tá? Pode ser o cimento ionômero de vidro resinoso? Sim, pode ser o cimento ionômero de vidro resinoso. Pode ser o cimento ionômero de vidro pó e líquido? Sim, pode ser o cimento ionômero de vidro pó e líquido. Mas precisa ser cimento de ionômero de vidro. Ele é biocompatível, ele é dessensibilizante, ele libera flúor, ele protege mais o esmalte dessa criança. Que eu não sei, ela faz controle de placa ideal, né? Olha a importância do ionômero de vidro devido à composição de esmalte que ele tem, composição de flúor que ele tem. E vai ter situações que vai estar mais graves. E aí a gente vai ter que adequar essas restaurações de ionômero de vidro, tá bom? Oi, Cadu, seja bem-vindo! Parabéns, Tamires! Ionômero de vidro é o material aí. Aí a Cássia está falando do protocolo do ionômero de vidro, né? Iniciar com a aplicação de flúor, se necessidade de restaurar, usar o CIV pela liberação de flúor também. Excelente, Cássia! E aí, Cássia, a aplicação de flúor é perfeita por conta da dessensibilidade, e aí tem o flúor certo, tá, gente? Por favor, hein? Tem o flúor certo para sensibilidade. Tem uma live só específica aqui no Dentista Confiante sobre qual é o flúor ideal para cada caso. E aí, Cássia, só uma observação. Você colocou assim, ó, se necessidade de usar, se restaurar, usar o CIV. Mesmo essa situação, veja bem, que a gente não tem, entre aspas, necessidade de restaurar, não tem lesão cariosa, né? Não houve fragilidade no esmalte, a gente precisa sim colocar o ionômero de vidro, tá? Eu faço um selante aí de ionômero de vidro, pegando a região oclusal, pegando a região vestibular aí, onde vocês podem ver que está danificada também. Isso é muito importante, Cássia, sabe para quê? É o nosso garantidor. Porque nessa consulta de hoje, essa criança sim, ela tem um controle de placa satisfatório. Nossa, a mamãe tem tempo, a mamãe consegue higienizar toda noite. Mas aí essa mamãe começa a trabalhar fora e essa criança fica aos cuidados de cuidadores. E nem sempre tem a consciência do problema de HMI que essa criança tem. Essa criança passa a não ter uma escovação tão ideal. Essa criança passa a comer açúcares fora de hora. E aí? E aí, se tiver ali um selante de cimento e ionômero de vidro, esse dente vai estar garantido, tá? Então, HMI foi diagnosticado, faça a dessensibilização, que é o protocolo que a Cássia já até colocou aí pra gente, mas proteja, faça o selante com cimento de ionômero de vidro, tá bom? Se houver a situação, aí a Cássia tá falando perfeito, entendeu direitinho. Se for a situação onde já tem uma cavitação, como é esse outro caso, essa cavitação está ou não contaminada pela cárie? Essa cavitação está associada a uma dentina cariada ou essa cavitação é ela apenas o esmalte que já é poroso, friável e ele partiu? Porque se tiver lesão cariosa, eu vou fazer a curetagem, limpar, mas assim, da forma mais conservadora possível, gente, porque uma broquinha que toca nesse esmalte, ele desmancha. Se eu fiz a minha colher de dentina, mas eu tô observando que tá resistente, que é mesmo a dentina que tá ali, eu faço direto a restauração com ionômero de vidro, tá bom? Outra situação, que é o nosso terceiro ativo aqui, pra gente finalizar aí o nosso planejamento. Olha, muita destruição, muita dentina exposta, muito comprometimento. A gente faz ali, gente, como se fosse um isolamento, sabe esse anel ortodôntico assim que a gente põe? A gente pode fazer de matriz e proteger com ionômero de vidro. O que a gente puder ser conservador
e não houver sinais de tratamento de canal, a gente protege com ionômero e acompanha esse dente de pertinho. Você vai ter que casar com a mamãe e com o papai desse pacientinho aí, tá? Porque pacientes que apresentam HMI, os pais têm que sair do consultório, os pais precisam sair do seu consultório conscientes do que é um HMI, conscientes de como o HMI evolui de forma rápida e conscientes da importância de um acompanhamento. E a outra importância do diagnóstico de HMI, e isso eu já vi muita dor de pai aqui, o pai chega e fala, olha, o dentista falou que eu não tenho cuidado com o dente do meu filho. Que como que o meu filho com 5 anos e meio, 6 anos já tem uma cárie desse tamanho? Doutora, mas eu escovo. A gente quase não dá doce. E os pais chorando, sentindo culpados pelaquela aparência. E aí a família em sofrimento, o pai em sofrimento, se sentindo culpado. Olha, eu fiquei muito constrangido e ao mesmo tempo, nossa, como? Mas a gente cuida como? E aí, gente, não é culpa dos pais. Não é culpa da mamãe que fica em casa às vezes cuidando, não é culpa do papai que deixou de escovar. Não é culpa da babá que não escova, não, o dente nasceu com má formação. Mas se você não fizer um diagnóstico assertivo, você pode culpar os pais. Pode achar que aquilo é uma lesão cariosa. Como uma lesão cariosa? Num dente de uma criança de 6 anos, vocês não escovam o dente dessa criança? Gente, cuidado. Por isso que é importante a gente ter esse diagnóstico assertivo, parar, avaliar. Porque os pais não têm culpa da má formação. Nós nem sabemos direito porque existe o HMI. A gente sabe que é alguma coisa que aconteceu no período de formação do dente, ponto. Então a gente precisa ser assertivo. Então, eu quero que vocês agora tenham um olhar mais compassivo quando vocês olharem uma cárie numa criança de 5 anos e meio, 6 anos, 7 anos. E às vezes vocês só vão avaliar se a criança ela já está lá com 8, às vezes a destruição está maior. Como que tá os outros dentes? A criança está tendo cárie só nesse? Só nos molares? Os outros tá tudo saudável, tudo bem? Então é uma forma da gente fazer esse diagnóstico diferencial, tá bom? Então não vamos culpar os pais. Às vezes a culpa realmente não é dele. Às vezes é, tá, gente? Às vezes você vê cárie em todos os dentes. Mas o HMI, eu acolho muitos pais que estão sofrendo porque foram julgados por alguns colegas, porque não souberam fazer o diagnóstico diferencial entre cárie e HMI. E eu não quero que você, colega dentista que está aí tendo a oportunidade de estar aqui com a gente no Dentista Confiante, está vindo aqui, assistindo, acompanhando essa live, olha, plena quarta-feira, horário de almoço, tendo a oportunidade, né, de saber fazer esse diagnóstico diferencial, que vocês não magoem os pais falando que a culpa é deles, tá bom? Porque o HMI é uma má formação do dente, tá? E toda vez que eu abro a boquinha da criança e que eu vejo ali HMI, meu coraçãozinho, ó, palpita, né? Por quê? Porque a gente sabe todas as consequências. Eu torço para ser só um pedacinho daquela cúspide que tá lesionada. E às vezes eu sei que a história não vai ser boa. E vocês precisam passar para os pais. Essas 3 coisinhas. O que é o HMI e que a gente não sabe ainda a origem, mas o filho dele tem. E a gravidade que tá ali, se tá com muita perda, se o esmalte está muito poroso, que a gente viu que tem as intensidades de acordo com a fase que você colocou, de acordo com que o dente nasceu, tá? Só quando o dente nasce que a gente vai ficar sabendo. A gente precisa orientar também, quando a gente for falar dos papai, que pode vir nos incisivos, ou pode não vir, ou pode vir oculto, tá? A gente precisa falar com o papai que esse dente pode ficar sensível, que a criança pode ser seletiva em alguns alimentos e que precisa fazer esse tratamento quando o dente nasce. E a gente precisa
precisa falar para o papai que essa criança precisa de acompanhamento de perto. Não pode abandonar o consultório. Se ele ficar sem acompanhamento, se esse número que você colocou ele sair, a cárie vai entrar quente, ele vai destruir ele, tá? Então é muito importante nós, como promotores de saúde, diagnosticar esse HMI e orientar esses pais, tá bom? Ó, vamos aqui que surgiram algumas dúvidas, eu continuei falando aqui, tá bom? Ó, a Cássia está falando perfeito, que entendeu. E a Gabi tá perguntando, colocar o cimento por cima dessa estrutura amarelada? Isso. Gabi, ó, você usou a colher de dentina, avaliou, viu que ali não tem tecido cariado. O que tem ali mesmo é o amarelo da dentina exposta. Você vai seguir o protocolo, tá? Vai fazer lá a higienização, né? Com a escovinha, pedra pomes, limpar tudo aquilo dali. Fazer a aplicação de flúor, tá? Por um período aí de 1 minuto. O flúor ideal, que é o flúor ali para sensibilidade, tá bom, gente? Que é o flúor neutro. Tem uma live falando só sobre isso. Faz ali o protocolo com flúor neutro. Isola ali direitinho e faz ali a resina, o preenchimento, a proteção com cimento e o número de vidro, tá bom? A Tamires está perguntando qual é o tempo ideal de retorno para acompanhamento. Tamires, depende de que você está vendo a situação toda. Mundo ideal de 6 em 6 meses, tá bom? Mas se você observa que a criança não tem uma higiene muito boa, se você viu outras situações, você coloca de 4 em 4 meses, tá? O paciente adulto, normalmente você conscientiza e 6 meses já é o suficiente, tá bom, gente? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Às vezes o paciente tem HMI, isso vai ser diagnosticado aqui na minha cadeira de adulto. Ninguém nunca falou. Sabe por quê? Porque a gente vê esse HMI da oclusal, mas às vezes, gente, se vocês foram avaliar agora com esse olhar de HMI, às vezes vocês vão levantar o lábio e vão ver que na vestibular do incisivo, do primeiro incisivo do molar do paciente, tem uma mancha amarelada, amarronzada. Olha, ele teve HMI, tá, gente? Então vocês vão ter um outro olhar para o HMI agora, hein? Tamires, entendeu direitinho o tempo? Entendeu? Combinado? Gente, finalizando a nossa live aqui, né? Essa nossa live da semana de aquecimento para nossa maratona do diagnóstico assertivo, que já tá chegando, hein, gente? Quem aí já fez a inscrição, hein? Da nossa maratona, próximos dias aqui, tá? Dia 31, agora, finalzinho do mês, e dia 1º e dia 3 de abril, tá? São 3 aulas onde eu vou continuar, né? Vou ensinar para vocês os primeiros passos de obter diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar. A inscrição, só clicar lá na bio, tá? Gente, alguma dúvida sobre o protocolo de diagnóstico e tratamento? Alguma dúvida? Todo mundo vai fazer seguro aí um tratamento de HMI? Me conta aí. Gente, é uma alegria estar aqui compartilhando, tá? Eu vi que hoje vocês mandaram alguns casos clínicos lá no direct. Eu vou olhar com calma, que hoje de manhã eu fiquei a manhã toda em procedimentos aqui. E com uma técnica de provisório perfeita, com uma dica legal. Depois eu posto lá para vocês também, tá bom? Tudo tranquilo? Então, como fazer o diagnóstico diferencial de HMI, ok? Como orientar os pais sobre o HMI, a importância, e como tratar um dente com HMI. Missão cumprida aqui, gente? Tudo tranquilo? Acredito que sim, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui presentes, tá bom? Aguardo vocês aí. Essa semana, se Deus quiser, a gente vai conseguir abrir, nem que seja live surpresa aí na semana do nosso aquecimento da maratona. Mas aguardo vocês mesmo na nossa maratona aí do diagnóstico assertivo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos aqui, tá bom? Obrigada, Tamires, pelos seus comentários, tá bom? Pela sua participação. Doutora Gabriela, Gabi, muito obrigada, tá bom? Ei, Cassi, obrigada por estar sempre aqui conosco. Ei, Cadu,
Cadu ontem estava com a gente também, Tamires, Eitone. Gente, sejam todos muito bem-vindos sempre ao nosso perfil do Dentista Confiante, tá bom? Fica com Deus. Vejo vocês na nossa próxima live.